Vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo 10, para nossa meditação esta manhã de domingo. Salmo 10, leremos do verso 1 até o verso 18. Salmo 10, do verso 1 ao verso 18, diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhe acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Oremos. Querido Pai, nós estamos gratos por este cuidado que tem sido dispensado a nós. Mesmo em tempos de tribulação e de angústia, o Senhor é a nossa fortaleza e refúgio seguro. Mas dores e angústias sobrevêm sobre nós. E por isso o salmista nos instrui a confiar no Senhor, a louvá-lo e a bendizê-lo. É o que nós queremos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ter uma pequena série nos Salmos, e essa série ela vai perdurar até o segundo final de semana de janeiro, quando nós vamos entrar no livro de 1 Crônicas. Então serão alguns sermões em alguns salmos seletos para nos orientar. Nós vamos ouvir agora o Salmo 10 cantado. Eu queria que você atentasse ao que o salmista declara. Salmo 10 cantado. Porque, Senhor, ficas longe
que escondes na provação. Os ímpios com grande arrogância aos pobres vêm perseguir, nas próprias tramas que o dirão, presas pois venham ser, pois se gloria o perverso da sua cobiça vil, blasfemo avarento contra o Senhor e o maldiz. Não investiga o perverso, pois que Deus não existe é seu cogitar. Nem sempre os caminhos a prosperar, estão muito longe os juízos teus, e zomba dos oponentes seus, pois pra si diz assim: abalos nunca jamais terei nas gerações. Tem ele cheia a sua boca de enganos e maldição, insulto debaixo da língua, pecado e transgressão. Contanto caia nas vilas a fim de espreitar, trucida inocentes no ermo, qual fera a emboscar. Na rede o pobre já enlaçou e o prendeu, baixa e se arrasta em seu poder. Caíram aflitos, diz ele a pensar, não lembra o Senhor, nem jamais verá. O rosto virou e logo esqueceu. Levanta, ó Deus, ergue a tua mão, ó Senhor, dos pobres não venhas te esquecer, ó meu Senhor. Por que razão fica o ímpio desprezando ao Senhor, pensando que Deus não se importa, mas tem visto, ó Senhor, ao sofrimento atentas para os tomar nas mãos. A ti se entrega o pobre, do órfão és defensor, quebrando o braço do homem mau transgressor. Sonda-lhes toda maldade até não mais encontrar. Reino eterno é o Senhor, na terra de Deus somem-se as nações. Dos mansos tu tens escutado a voz e firmarás os seus corações. Seu clamor ouvirás, e assim ninguém lhe trará terror, pois justo és. Este é o Salmo 10 entoado. É uma tradição presbiteriana entoar salmos. Nós vamos, este ano que se inicia, ensiná-los na igreja e vamos entoá-los na nossa adoração pública, considerando, é claro, algumas verdades. Primeiro, que nós não defendemos a salmodia exclusiva. Isso fere a teologia presbiteriana da revelação progressiva de Deus. Também fere o princípio hermenêutico de que há em outras partes das Escrituras outros cânticos que são entoados. Alguns deles compostos no Novo Testamento, outros
partisse do Pentateuco, o que então contraria a teologia que vem sendo ensinada aí, de que somente os salmos podem ser cantados. Há também nas Escrituras confissões e credos que foram musicados. Paulo fez por 2 vezes. Então não é só os salmos que devem ser cantados, mas toda a Escritura. Mas nós vamos resgatar essa tradição presbiteriana, ensinando inclusive o Salmo 10. Os presbíteros, todos eles receberam um CD do pastor com os salmos, todos estão capacitados a ensinar os salmos. Então a gente vai fazer uma escala aí com os presbíteros todos, para eles estarem cantando com a igreja os salmos. Nosso propósito é que a gente possa entoá-los. É algo muito belo e maravilhoso. Mas hoje nós vamos trabalhar clamor em meio à injustiça. É isso que o Salmo 10 relata, o clamor em meio à injustiça. Bom, uma introdução. O livro é, na verdade, uma compilação de 5 livros. O Salmo não é um único livro, não é o livro dos Salmos. São 5 livros dos Salmos que um editor posterior reuniu em um único livro. Então o livro primeiro, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41. O livro 2, ele vai do Salmo 42 até o Salmo 72. O livro terceiro vai do Salmo 73 até o Salmo 89. E o livro quarto vai do Salmo 90 ao 106. E ele é encerrado com o 5º livro, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150. Então, o livro dos Salmos, na verdade, são os livros. E esses livros, eles foram reunidos, compilados em um único escrito, que nós hoje conhecemos como o livro dos Salmos. E nós vamos trabalhar hoje no primeiro livro, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Isso é importante para nos dirigir na compreensão. João Calvino, comentando o livro dos Salmos, declara que, embora os Salmos sejam repletos dos preceitos que servem para conformar nossa vida a todos os aspectos da santidade, da piedade e da justiça, o livro nos ensinará e nos treinará principalmente a suportar a cruz. Calvino declara então que há no livro dos Salmos tudo o que é necessário no que diz respeito aos preceitos que confirmam a nossa santidade, que nos confirmam na piedade, na justiça. Mas o principal preceito deste livro é nos ensinar a suportar a cruz, a considerarmos a cruz. Quase todos os salmos do primeiro livro, isso Salmo 1 até o 41, tem um título. O título está grifado aí, por exemplo, no Salmo 9, em itálico: ao mestre de canto, segunda melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. O texto em negrito, que está escrito lá em cima, ações de graças, não é Bíblia. É um título que foi acrescentado pelo editor da Sociedade Bíblica do Brasil, não é Bíblia. Então o título em negrito que se encontra acima do Salmo, no Salmo 8 é a glória divina e a dignidade do Filho do Homem, no Salmo 9 é ações de graças. Esse título em negrito não é Bíblia, mas o título em itálico que está logo abaixo, no Salmo 9, está: ao mestre de canto, segunda melodia, a morte para o filho, um Salmo de Davi. Isso é escritura. E é muito comum a igreja pecar no que diz respeito a Apocalipse, quando ele declara lá, João, que se você retira ou acrescenta alguma coisa, é isolar o título em itálico e acreditar que o versículo primeiro se inicia assim: louvar-te, Senhor, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Mas o salmo se inicia ao mestre de canto. Esse é o primeiro versículo do Salmo 9. Então não ignore o salmo que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e leia o verso 1 desde o início. Em geral, os títulos situam historicamente, geograficamente ou dão a autoria do salmo. Então é importante observar os títulos. Mas do Salmo 1 ao 41, todos os salmos têm título.
As únicas exceções são o Salmo 1, o Salmo 2, o 10 e o 33. Mas hoje estamos observando somente o 10. Por que o Salmo 10 não tem título? Porque ele é o Salmo 9. O Salmo 9 e o Salmo 10 são um único salmo, que foram divididos na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, dividiu esse salmo em 2. Mas ele é um salmo somente. Como ele é muito extenso, hoje não teríamos tempo suficiente para vermos o Salmo 9 inteiro. Então nós vamos observar somente a segunda parte dele, que é, em língua portuguesa, conhecido como Salmo 10. Então o fato de que esteja faltando neste salmo um título, é que ele é um único salmo, o Salmo 9. Então o título é o mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, um salmo de Davi. Então o que Davi está dizendo no Salmo 10? O que ele está nos falando? Ele está nos falando da nossa realidade, do nosso tempo presente. Ele está falando daquele sentimento que eu e você temos quando a gente liga a televisão ou lê o jornal e fala que a gasolina vai aumentar de novo agora no meio de janeiro, e que no segundo trimestre, que na segunda quinzena de fevereiro vai ter um segundo reajuste da energia elétrica, porque alguém decidiu ignorar o fato de que iria chover menos, porque alguém desviou o dinheiro das estatais, porque alguém se beneficiou daquilo que deveria ser do povo e causou um grande transtorno na nossa economia. E nos entristece vermos que essas pessoas vão sair impunes, ricas e rindo, mas os pobres estão morrendo na fila dos hospitais. Nós estamos a cada dia pagando mais e mais imposto. Olha, eu fico preocupado porque 30% do meu salário é imposto. E eu sou duplamente penalizado quando eu vou ao mercado e compro e pago imposto 2 vezes no mesmo produto. Nós estamos sobretaxados em todas as áreas. E então nosso coração diz assim: por que a gente está pagando tanto e não vê nenhum benefício? E a gente descobre então que os homens maus estão roubando, pilhando e riem. Então Davi diz assim: olha, por que, Senhor, o perverso ri? Por que o perverso acha e crê que não vai ser punido? Por que o pobre, o oprimido, o necessitado, o órfão sofre? É a pergunta que Davi faz neste trecho do Salmo 9, que nós conhecemos como Salmo 10. E em primeiro lugar, então, eu quero considerar com vocês o clamor do justo. O clamor do justo. Olha o verso 1 e o verso 2. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. A versão Almeida e atualizada que nós utilizamos, no final do verso 2, declara que sejam presas das tramas que urdiram. A melhor tradução seriam: e os pobres então são presos em redes ou enlaçados em redes. O salmista então começa clamando: por que você está longe? O que aconteceu? Lembram em Esther que a ausência do nome de Deus lá aponta a ideia de que eles não conseguem ver Deus em meio ao caos, a situação que eles estão vivendo do cativeiro. E a gente olha para o nosso tempo, toda a injustiça, e fala assim: cadê Deus? Onde está Deus?
E o salmista então ainda diz no verso 1: e te escondes nas horas de tribulação. Ele usa o plural, nas horas de tribulação. Não foi uma tribulação, são muitas tribulações, horas intermináveis que não se findam. E aí você vê que o Lula está 2% atrás nas pesquisas para 2018. E vai se perpetuar a corrupção, a roubalheira, a impunidade, o sofrimento, as angústias, a pobreza vai aumentar. Nós estamos classificados aqui entre classe média e média alta, mas em 5 anos, grande parte de vocês vai descer para a classe média baixa e baixa. Isso significa que o salário de vocês vai perder 50% do poder que ele tem hoje. E nós vamos passar apertos, não só financeiro, porque significa falta de emprego, de saúde, de qualidade de vida, aumento da violência. A impunidade faz com que o ímpio reine mais e mais a cada dia. E então a gente pergunta: Senhor, por que o Senhor está tão longe e te conservas em silêncio? O salmista então declara no verso 2 com arrogância. Ele diz que esses homens, o termo hebraico aqui diz que eles têm o nariz empinado. Eles andam à luz do dia, à vista de todos, praticando mal, com o nariz empinado, sem medo, sem temor. São arrogantes, praticam mal e andam à luz do dia com o nariz empinado. Eu fico vendo como esses homens mentem na frente de uma nação com o nariz empinado. Soberbos, orgulhosos, cheios de si, não temem nada nem ninguém, fazem chacota, riem-se da justiça, eles não temem a ninguém. O salmista diz: eles são arrogantes e cheios de arrogância. Então o salmista diz que eles dizem que vão enlaçar, vão prender o pobre. O salmista está passando por profunda tribulação e se volta para aquele que é a sua fortaleza. Ele pergunta a Deus, cogita a Deus. E olha o que diz o Salmo 9, o verso 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. É muito comum nos Salmos nós encontrarmos isso. Ele começa dizendo que Deus é um refúgio, fortaleza, é seguro, é esperança, e depois ele apresenta o problema. Então ele não nos deixa em desespero. Lá no verso 9 ele já declara: ele é refúgio nas horas de tribulação. E aí quando ele chega aqui, então no verso 1 do Salmo 10 ele declara: e te escondes nas horas de tribulação? A gente sabe que não. Mas a nossa fé é fraca e ela precisa ser alimentada e dirigida. Então o salmista expressa a verdade de que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então no verso 2 o salmista se queixa. E essa situação de queixa ela é explicada lá nos versos 7 a 10, acompanhem comigo. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Olha o verso 10. Abaixa-se, rasteja. Em seu poder lhe caem
os necessitados. Do verso 7 até o 10, ele usa várias expressões para demonstrar a fraqueza daqueles que são oprimidos, perseguidos, humilhados. Mas ele diz que o homem mau não se importa com isso. E ele usa várias expressões terríveis. Ele tem a boca com maldição, engano e opressão. A língua é cheia de insulto e iniquidade. Eles estão de tocaia para trucidar o inocente. Os olhos ficam espreitando o desamparado. Ele está de emboscada como um leão na caverna para pegar o pobre. Ele o toma na sua rede e o enleia. Ele rasteja como uma serpente, e no poder dele caem os necessitados. É a figura do nosso povo que tem sido trucidado, esfacelado vivo, tem sido cativo desse poder maligno que o ímpio tem de dominar o necessitado. Podemos então apresentar a Deus as nossas lutas e queixas, é o que diz o salmista. Quando no verso 2 ele nos convida a buscar Deus com uma queixa, ele está dizendo: não deixe de procurar ao Senhor, de buscá-lo, apresente a Ele as suas lutas, as suas angústias, a sua necessidade, de falar-lhe do seu sofrimento. Deus deve nos ouvir, deve ouvir o clamor do justo. Os justos já não clamam mais, os justos já não estão clamando, estão em silêncio. A igreja se aquietou e silenciou a voz profética que ela deveria ter, de denunciar a opressão e clamar a Deus por justiça. Em segundo lugar, o perverso soberbo nos é apresentado, verso 3 a 6. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações, são prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Os perversos, eles estão sempre se vangloriando, é o que mostra o versículo 3 e 4. Eles falam, vocês já observaram, toda vez que tem gravação dessas conversas dos ímpios, dos malignos, eles estão se vangloriando. Até quem tenha cunhado a oração da propina. Isso não é chacota com Deus. No seu interior ele está rindo de Deus. Ele tem esse sentimento irônico de invocar o justo e santo Deus para fazer uma oração da propina, agradecendo porque são corruptos, porque têm roubado, porque têm extorquido o necessitado. O ímpio, ele vive a se vangloriar do mal que ele pratica, do mal que ele faz. E desde a queda ele tem pretendido ser igual a Deus. Gênesis, o capítulo 3, o verso 5 nos declara isso. O primeiro livro da lei de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 3, o verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O ímpio, o homem maligno, vive como se ele mesmo fosse Deus. Suprimem a verdade do verdadeiro Deus, adorando a criatura. Romanos, o capítulo 1, verso 18 até o verso 21, o apóstolo São Paulo nos declara esta verdade. A epístola aos Romanos,
segundo nos escreveu São Paulo, capítulo 1, o verso 18 ao verso 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração, insensatos. Estes homens não reconhecem Deus, não glorificam a Deus, e eles mesmos se gloriam da sua perversidade. São arrogantes, cheios de pretensão, versos 5 e 6. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. E são pretensos porque, como o Salmo 73 declara, aparentemente parece que nenhum mal sobrevém a eles. Nenhum mal. Parece que coisa ruim nenhuma atinge a eles. Eles mesmos declaram: são prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Parece que não tem dificuldade para essa gente. Parece que eles não passam por lutas. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Parece que a justiça de Deus não alcança, não vem sobre eles. E os adversários que surgem, eles simplesmente riem. Quando surge alguma oposição, eles riem. No íntimo, eles estão sempre dizendo: eu não vou ser atingido, eu não serei abalado. De geração a geração, eles declaram que não vai vir sobre eles mal nenhum. Aparentemente vivem como se Deus não existisse. Eles declaram no seu íntimo: não há Deus, não há Deus. Vivem sem o temor de Deus. Assim são os perversos, assim é o homem mau, assim é o ímpio. Mas há outras características que os marcam. A mais proeminente característica é a sua opressão. Olha o verso 7 e 8. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. É gente má. É gente perversa. Uma característica terrível desse povo é que eles não vão abençoar você em nenhum lugar. Você já deve ter tido contato com esse tipo de gente. E ele pisa o necessitado. Ele tira da viúva, do órfão, do oprimido aquilo que eles possuem de pouco, tendo muito. São tão perversos que se alguém perece por causa disso, eles riem. Eles riem. Eles não se importam. A Bíblia declara que a gente, de uma característica má, e a opressão é a mais terrível. Vocês já perceberam como nosso povo tem vivido oprimido, castigado?
Um povo que tem vivido debaixo de algo que não permite. Olha como é rica a nossa nação, mas ela não consegue se libertar dessa opressão do homem mau que reina sobre ela e oprime o pobre, não permite que ele ande, que ele vença. O verso 11 amplia o pensamento do verso 6. Olha o que diz o verso 11. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Olha que pensamento mau. Esse homem mau que oprime o pobre, que tem a boca que é maligna, declara lá dentro dele: Deus esqueceu, Deus virou o rosto, Ele não vai ver isso aqui jamais. Eles vivem como se nunca fossem ser punidos. Não haverá justiça. Deus não existe. E se você chega para ele e diz assim: Deus há de lhe punir, ele ri e diz assim: não há Deus. Deus não existe. E se ele existe, virou o rosto e esqueceu de vocês. Que palavras terríveis contra um povo que vinha sendo oprimido e perseguido. Deus não pode abalar o perverso, é o que ele pensa. Por isso se coloca a viver em impiedade patente. Como não há Deus, ele é um ateu prático, então ele vive de forma patente. A gente se pergunta: será que eles não têm vergonha? Será que eles não temem nada? Claro que não. Se o principal pressuposto da justiça sumiu, que é Deus, não há mais justiça, não há mais juízo. Então patentemente eles vivem a impiedade, porque não temem mais nada. Não há temor no seu coração, porque no próprio coração eles declararam: não há Deus. A igreja precisa apresentar uma mensagem de que Deus está presente, Deus é juízo, é vingador, e Ele se manifestará no dia do juízo final. Porque o homem ímpio, o homem mau tem vivido como se ele para sempre fosse reinar. Ele se colocou no lugar de Deus. E por último, um apelo com um cântico. Versos 12 a 18. O salmista apela a Deus de uma forma urgente. De forma urgente ele chama Deus. Verso 12: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Usando o termo levanta-te, associado ao uso dos 3 nomes de Deus nesses versos do 12 ao 18, o salmista mostra a urgência. Ele usa 3 nomes de Deus: Yahvé, que é traduzido por Senhor, o termo El, Deus, e Elohim, Deus. E ele chama todos esses nomes de uma vez só. Se a Elane gritar assim: Carlos Roberto de Souza, antes de falar o Júnior, eu já desmaiei. Que o negócio está feio, né? Você vai falar Carlos Júnior, já treme. Você vai falar Carlos Roberto de Souza Júnior, aí... Então ela está invocando todos os nomes. A seriedade é terrível. Geralmente é amor, meu bem, no máximo Júnior. Se falar Carlos Júnior já está feio. Se falar Carlos Roberto Souza Júnior, aí vai ter o funeral. Aqui onde está essa mesa, vou ser eu. E aí o salmista chega e diz assim: Yahvé, El, Elohim, levanta-te. Ele chama todos os nomes de Deus. Ele invoca Deus em todos os seus nomes, dizendo: vem, vem. Ele quer urgência. A igreja precisa chamar Deus com urgência. Nossa confissão de fé e o princípio de liturgia da IPB declara que em tempos de grande catástrofe, de grande impiedade ou de grande sofrimento, a igreja deve promulgar jejuns e vigílias para o bem dela e de todos os homens. Nós oramos pouco, jejuamos pouco e pouca vigília promulgamos em nossa vida.
O salmista com urgência clama a Deus. E a gente se aquieta. E fica achando que um novo partido político vai mudar a situação do nosso povo. O povo fica achando que rebeldia vai mudar a situação do nosso povo. O povo fica achando que se mudar para fora, e é fácil mudar para fora, é só fazer uma prova e ir para fora estudar. Pastor é moleza. Aprova rapidinho o visto no passaporte. E vai morar fora, vai pastorear fora. Vai resolver o problema do sofrimento, da impiedade? Não. Nem fugir, nem se revoltar, nem fazer aposta nos homens. Precisamos clamar a Deus, precisamos invocá-lo. Ele precisa se manifestar entre nós com todo o seu poder. Os perversos tinham concluído que Deus não existe. Verso 4, o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Para eles, Deus não existe. E nós, a igreja, precisamos mostrar que Deus está presente. Então, arrogantemente, estavam livres para praticar o mal. A igreja precisa pôr um freio. A igreja precisa manifestar a presença de Deus para que eles temam, para que haja temor no coração do ímpio, para que ele olhe e diga assim: breve se aproxima o meu fim, porque Deus é justo, Deus é verdadeiro e Deus existe. O grande problema é que o Deus que tem sido apresentado aí é uma caricatura muito engraçada, e os ímpios riem dele. Chama o ímpio que está praticando mal, mostra a igreja para ele, e ele ri. Ele vai falar assim: esse aí é Deus que vocês mandam e ele obedece, declaram e ele faz. Ele só serve para dar presentes para vocês. Ele é o Aladim da lâmpada mágica. Esse é Deus. E ele olha a vida dos crentes cheios de mentira, de engano, adultério, e ele diz assim: esse é santo, o Deus santo de vocês, essa é a santidade dele. E ele ri. O salmista declara que nós precisamos mostrar que há Deus, a sua santidade, a sua glória, o seu poder, o juízo. Isso deve ser manifesto na igreja, porque ele chamou a igreja para manifestá-lo aos homens. E então o homem mau temerá no seu coração. Mas na verdade Deus está atento e tudo vê. Olha os versos 14 e 15. Vamos ler todos a uma só voz, o verso 14 e o verso 15. Tu, porém, os tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O salmista literalmente diz assim: quebra o braço do perverso, Senhor. Quebra-lhe o braço. E ele então no verso 14 diz assim: tens visto, atentas. Deus está assim atento, Deus tem visto sim. Apesar de no verso 1 e 2 na queixa do salmista transparecer a ausência, não, ele está presente sim. No fim do salmo, o autor fala do reinado de Deus e a certeza de que ele é ouvido. Verso 17: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Ele declara que Deus tem ouvido sim. Ele declara que Deus fortalece sim o coração. Ele declara sim que Deus tem acudido.
Essa é a mensagem da igreja. Deus está vendo, Deus sabe tudo e Deus tem atentado para o seu povo salvo.